Olá, boa noite. Acidente na BR-365 envolve 6 veículos de carga. Irmãos são presos por suspeita de uso e tráfico de drogas. Moradora do bairro Planalto denuncia desabastecimento de água. Ambientalistas falam sobre plano de reflorestamento da mata do Catingueiro. Nascente do bairro Sorriso pede atenção do poder público. Campanha de vacinação antirrábica tem início em Patos de Minas. Amigos que ajudam fazem doações para entidades de Patos de Minas. Mercado de livros digitais comemora lucros na pandemia. Moda sustentável também ganha destaque. E uma mensagem especial das Carmelitas. Fique ligado, estamos começando o NTV News de hoje. Dois irmãos foram conduzidos à delegacia no início da noite desta sexta-feira em Patos de Minas. Um por suspeita de uso e o outro por tráfico de drogas. Ambos foram abordados durante uma operação da PM. Dois rapazes foram presos no início da noite desta sexta-feira em Patos de Minas, um por uso e outro por suspeita de tráfico de drogas. Para mais informações eu vou conversar com o Sargento Alair. Sargento, inclusive esses dois suspeitos são irmãos. Sim, são irmãos. O fato se deu durante uma operação policial, que é uma operação de incursões e abordagem de indivíduos em atitudes suspeitas. Na rua Atenas foi visualizado quando o indivíduo correndo para dentro de uma residência, ao ver a viatura policial, sendo abordado dois indivíduos nesse local. E um dos conduzidos dispensou naquele local um cigarro de substância semelhante à maconha. Foi verificado através do sistema de informações da polícia que esse indivíduo está cumprindo pena de prisão domiciliar, porém não estava em sua residência. Tendo em vista aí o flagrante continuado do crime de drogas, deslocamos na residência dele e durante as buscas no interior da residência foi localizado esse material apreendido no quarto dele, sendo alguns tabletes de maconhas, balança de precisão, substância petrificada semelhante à cocaína. Com o auxílio do cão, foi localizado mais um tablete que estava em um cômodo de uma das casas e no quarto do irmão dele foi localizado um pequeno tablete. Sargento, é sempre importante ressaltar aí o serviço, a ação da Polícia Militar nessas rondas aí pelos bairros da cidade, né? Sim, nós temos as ações preventivas, que é o caso de hoje, que é operações policiais, abordando pessoas em atitude suspeita, que demonstra suspeição, e configurando o crime tomada todas as providências de acordo com a legislação em vigor. Sargento, muito obrigada pelas suas informações. Para o Departamento de Jornalismo da NTV, repórter Gabriela Queiroz. Um grave acidente foi registrado na manhã deste sábado no quilômetro 380 da BR-365, próximo à curva dos Moreiras, no município de Patos de Minas. A batida envolveu 4 carretas e 2 caminhões. Uma pessoa ficou ferida. Segundo o registro do Corpo de Bombeiros, o motorista de uma carreta que seguia sentido Patos de Minas a BR-040 e que estava carregada com tubos de ferro, perdeu o controle do veículo na descida dos Moreiras, momento em que a carreta ficou em L e bateu na lateral de um caminhão carregado com areia. Em seguida, outra carreta carregada com óleo vegetal e com placa de Uberlândia atingiu a traseira da primeira carreta que deu L. O motorista da segunda carreta ficou preso às ferragens e teve um corte na perna direita. Militares do Corpo de Bombeiros desencarceraram a vítima, que estava consciente e que foi conduzida para o Hospital Regional Antônio Dias. Ao todo, 4 carretas e 2 caminhões se envolveram na batida. Os demais motoristas não sofreram ferimentos. Chovia no momento do acidente. A guarnição de socorro fez a lavagem da pista devido ao óleo e areia que ficaram espalhados sobre a rodovia. O trânsito ficou interditado no local, seguindo em apenas uma pista, o que causou congestionamento de veículos. A Polícia Rodoviária Federal controlou o tráfego na região. O abastecimento de água no decorrer das últimas 2 semanas não estava ocorrendo de forma regular. Na semana passada, faltou água no bairro Planalto e nos bairros vizinhos, na quinta-feira, sexta-feira e no sábado. Nesta semana, faltou na terça e na quinta. O André de Mello acionou a nossa equipe de reportagem para expor sua indignação
diante dessa situação que, segundo ela, vem acontecendo com frequência e sem aviso prévio. Eu acho um descaso com a população, acho que no mínimo que deviam ter um respeito com nós que somos clientes, que pagamos as contas em dia, ao menos dar uma satisfação em questão da água, já que a taxa de esgoto não tem como a gente fazer muita coisa, né? A gente já paga sem ter o direito de tê-la, porque a gente não tem, a gente paga por uma coisa que a gente não tem, mas que ao menos a água acho que deveria ao menos, né, fornecer e dar ao menos uma justificativa à população, porque o pessoal chega em casa e nunca tem água. Isso vem ocorrendo em horários em que a água se torna mais que essencial, sempre em torno das 17, 18 horas, horário em que muitos chegam do trabalho. E o problema maior não tem hora para voltar. E sempre nos horários de pico, só a hora que o pessoal está chegando no trabalho, que precisa lavar roupa, né? Em plena pandemia a água acaba, a gente liga, é a única coisa que fala é que está em manutenção, mas não teve aviso nenhum, né? E a gente fica aí com tremendo descaso, porque o pessoal chega, né? A gente precisa higienizar as roupas, lavar a casa e nunca tem resposta. Sempre fala que vai religar, e isso aí religa 10 horas, 2 horas da manhã. Então a gente tem que trabalhar no outro dia e fica na mão. O Andra não fala somente por si, mas por todos que estão passando pelo mesmo problema. Tô falando pelo bairro inteiro, acho que bairros vizinhos, porque a gente anda aí, a gente vê as pessoas reclamando e muitos não têm coragem de falar, não têm coragem de expor, né? Mas eu acho que a gente, como a gente está pagando, a gente tem total direito, e eu falo em voz de todos, tanto pelo meu bairro, por de outros bairros também, de outras pessoas. A nossa redação entrou em contato com a Copasa, que informou que muitos vazamentos foram registrados nos últimos dias, ocasionando desabastecimento de água. A maioria dos vazamentos está relacionada ao corte de árvores, obras e construções, além de troca de postes. Ainda segundo a companhia, devido à forte onda de calor nos últimos dias, houve aumento no consumo de água. Questionada sobre o nível do reservatório para a captação de água na nossa cidade, a Copasa informou que não deverá faltar água no município devido a esse motivo. A seguir, ambientalistas falam sobre plano de reflorestamento na Mata do Catingueiro e nascente no bairro Sorriso pede a atenção do poder público. Ambientalistas que fazem parte da Organização de Desenvolvimento Sustentável de Patos de Minas estudam estratégias para reflorestar a Mata do Catingueiro, que foi quase toda destruída pelo fogo no mês passado. Desde que o incêndio aconteceu, pouco foi feito no local. O pássaro conhecido como anu preto e os macaquinhos crianças da mata. Eles são símbolos de resistência após uma tragédia que afetou toda a Mata do Catingueiro no mês passado. O incêndio que aconteceu na área e que até agora não foi apurado foi um dos piores da história ambiental de Patos de Minas. As vidas que sobraram por aqui só não se foram até agora graças aos vizinhos da mata. Tá dando umas bananas pra eles aí. De vez em quando você coloca aqui? De vez em quando nós coloca aí, mas o pessoal aqui da vizinhança aí tudo coloca pra eles aí. Só fruta? Tem que ser só fruta, né? Eles adoecem, né? Para os especialistas em meio ambiente, esse tipo de ação em dar um alimento a um animalzinho na natureza não tira o costume do animal em procurar o seu próprio alimento no meio ambiente. O grande meio ambiente aqui na Mata do Catingueiro realmente não existe mais. Depois do último incêndio, a mata foi quase destruída pelas chamas. E se os macaquinhos e alguns viver, é graças à ação humana. A situação dos estudos que a gente tem em relação à alimentação de animal silvestre é sempre de não alimentar. Porém, como a gente pode ver, a gente perdeu essa função que a Mata do Catingueiro exercia, né, de alimentar esses animais. E agora eles necessitam, né, de auxílio da população para alimentá-los e mantê-los aqui. O fogo foi devastador. Os animais até que sobreviveram. Ela, de 9 anos, que também gosta de alimentá-los, notou que eles diminuíram. Tem muito menos, que tinha um montão, eles andavam muito nas árvores, assim. Esse ambientalista disse que aguarda as chuvas para começar um projeto dentro da mata. Nós estamos organizando, né, dentro da
ODS, com os novos membros e tudo mais, a participação da sociedade, né, principalmente a sociedade aqui ao entorno da mata, participação das faculdades, como o Grupo Escoteiro, os Engenheiros Sem Fronteiras, a APAI, foi para fazer um grande evento em matéria do quê? Não só do plantio em si, mas sim fazer com que a população de Patos tenha noção real do que representa a Mata do Catingueiro para a cidade de Patos de Minas. Outra ideia seria a construção de um parque ecológico, já que nos documentos da mata, esse é o nome registrado, Parque Municipal Mata do Catingueiro, que de parque não tem nada a ver, né? Para que a gente tenha uma consolidação desse material que está sendo feito já por uma equipe multidisciplinar da ODS, né, que envolve engenheiros ambientais, engenheiros florestais, educadores ambientais, biólogos. A Mata do Catingueiro desenvolve um papel importante no clima e armazenamento de água no município. Para voltar a ter a cara de mata novamente, deve demorar até 15 anos, com muito trabalho, prevenção a incêndios e plantio de novas árvores. Nessa execução, a gente vai levar anos, né? Infelizmente a mata ela já vem sendo degradada há 10, 15, 20 anos. Todo ano a gente vê incêndio aqui na mata e na região, né? E infelizmente é uma coisa que a gente vai tentar travar de vez, pelo menos as queimadas, e fazer uma execução. Você acha importante essa preservação? Acho muito importante para os animais e até para a gente mesmo. Além da Mata do Catingueiro, outros pontos na cidade merecem a atenção do poder público. Um deles é a nascente, no bairro Sorriso. Alguns moradores do bairro Sorriso de Patos de Minas estão indignados com a falta de cuidado da população e do poder público para com a nascente que ali existe. Latas de refrigerante e cerveja, embalagens e entulhos estão sendo jogados no local. Essa é uma situação recorrente, né, na cidade de Patos. A gente tem vários exemplos, né, dessa situação ocorrendo em outros locais, como a Lagoa do Planalto, onde a gente tem tido também o descarte, né, de lixo, queimadas e todo tipo de material, né, material eletrônico, como televisão. A gente tem aí várias áreas verdes hoje que apresentam essa situação de descarte de materiais, né. A gente vê que um dos problemas sérios que a gente tem é a proliferação de plantas aquáticas, né? A gente tem ali aguapés e eles vão, né, essas plantas vão se disseminando na água, né, por causa do período de seca, né, o nível da água baixa, né, e aí ela não verte, né, e se torna uma água parada, né, e que também proporciona a proliferação de mosquitos, né? Tudo depende de verbas do poder público para que algo possa ser feito, no caso, uma limpeza. Atuação, né, em relação a meio ambiente hoje na cidade de Patos necessita de um empenho, né? A gente não tem uma secretaria de meio ambiente na cidade de Patos, né? A situação ambiental de Patos vem se agravando ano a ano, né? E esse ano a gente atingiu o ápice, né? A questão do lixo é grave, né? E com o acúmulo de água no período das chuvas agora, a proliferação do Aedes aegypti ela pode acontecer. E com isso também a transmissão de doenças como dengue, chikungunya, zika, entre outras que ainda pode surgir, né? O poder público está ausente em assuntos voltados ao meio ambiente, mas a conscientização e o respeito de boa parte da população também anda em falta. A real situação aqui é justamente a degradação do meio ambiente por questão de resíduos, né? E Patos em si, né, ele tem um grande problema porque esse aqui é um ponto só. Nós temos vários pontos na cidade que são desova de material de construção, desova de produtos caseiros, né? A pessoa às vezes troca um sofá, troca uma geladeira e ela acha que qualquer canto da cidade pode ser colocado
E, infelizmente, joga para a condição para o poder público retirar, mas, na verdade, o poder público ele não tem condições de fazer isso. Todo município tem a política de gestão integrada dos resíduos, né? Patos, infelizmente, esse programa, né, esse planejamento, ele está parado já há um certo tempo. Então, a grande problemática nós temos também um plano diretor que, infelizmente, ele está estagnado, ainda não foi concretizado. Isso faz com que toda a parte de educação ambiental, toda a parte de triagem, elencar para onde que se vai esse material, né, ele fique aquém. Isso também é um fator que falta uma série de educação ambiental para a população. Mas ela também ela fica numa situação, como ela não visualiza aonde que ela possa colocar a coisa, ela se acha no direito de deixar no meio ambiente, né, como se o meio ambiente tivesse que cuidar desse material, que é um material industrializado que ela adquiriu e ela também faz essa desova de maneira irregular. Na sequência, a gente fala sobre 2 segmentos do mercado que conseguiram alavancar as vendas durante a pandemia: o setor de cosméticos e o de livros digitais. A pandemia trouxe incertezas para muitos segmentos do mercado. Um que pouco sentiu os reflexos negativos foi o setor da beleza. O isolamento trouxe à tona uma tendência, o skincare. Com a pandemia e a necessidade de ficar em casa, muitas pessoas voltaram-se para a saúde da pele e o ato de cuidar mais de si. A gente tem percebido que o aumento da procura por tratamentos estéticos, ela vem aumentando com o tempo. Talvez essa época do ano por 2 motivos. Um, porque nós estamos na pandemia, as pessoas estão mais em casa, então acabam voltando o olhar para si, né? Percebendo que precisam melhorar. E outro motivo seria o próprio inverno, né? Que é responsável pelo ressecamento da pele. Então, as pessoas acabam sentindo necessidade mesmo de passar um creme, de cuidar da pele. No mercado, em meio a tantas incertezas e medo, a área de produtos da beleza teve aumento, cerca de 30% se comparado com o mesmo período em 2019. Mesmo crescente procura pelo serviço de entregas, né, pelo nosso televendas, também a gente notou esse aumento lá. A pessoa tem se cuidado mais, tem tido mais tempo para cuidar, né, de si mesmo, inclusive da questão estética, e o que acabou impactando realmente na venda desses produtos. E tem até aqueles produtos popular para as compras. As linhas de cuidado de cabelo, os cremes para a pele, seja contra rugas, contra linhas de expressão, os hidratantes, cuidados com a pele e com os cabelos de maneira geral são realmente os campeões. Com os produtos em casa, hora de mudar a rotina, assim como fez a Marinara Rocha. Com a pandemia, com algumas restrições, por exemplo, não poder ir na academia, não poder ir no Pilates, não poder ir fazer uma limpeza de pele, fez com que os meus cuidados, principalmente em casa, aumentasse, né? Passei a consumir muito mais, até porque os meus cuidados se tornaram maiores. Por exemplo, na quarentena, por não estar saindo, você tira um tempo para você passar um ácido que vai descamar sua pele, aí você precisa de um hidratante, você precisa de um tônico. Então, assim, produtos de cabelo, produtos de maquiagem. Então, com certeza, eu sinto que a minha quantidade de produtos aumentou muito. Antes era uma gaveta, agora são 2 gavetas. Nada de inventar moda, viu? Cuidados são necessários. Mas existem dicas que podem fazer a diferença para a sua pele. Contraindicação absoluta a produtos não existe. O que existe é assim, não comprem produtos de má procedência, não façam produtos caseiros e passem, né, sem orientação, porque nisso podem acontecer as queimaduras, né? Tem produtos que às vezes a pessoa passa e deixa algum resíduo, vai ao sol, aquilo tem uma fotossensibilidade e acaba queimando a pele. Essa mistura de açúcar com mel, ela funciona mesmo como um esfoliante. Mas ele não deve ser feito diariamente, porque esfoliar a pele diariamente pode, no final, resultar em ferimentos e irritações da pele. Então, geralmente, a gente orienta a fazer 1 ou 2 vezes na semana,
mas tomando muito cuidado para não deixar resíduo do produto. Então, terminou a esfoliação, lavar bem, enxaguar, né? Uma outra coisa que é muito eficaz, principalmente para as pessoas que têm a pele muito vermelha, né? Que ficam com a pele irritada, às vezes faz um exercício físico, fica vermelho, tá ali no calor do forno, fica vermelho, é fazer um chá de camomila. Pode ser feito sem o açúcar, né? Aí coloca o chá na geladeira e faz as compressas frias com o chá. Com o isolamento social, ficar tanto tempo em casa exige criatividade e uma das opções tem sido a leitura. A venda de livros digitais cresceu em 3 meses, o equivalente a 1 ano. Gustavo Rubim é amante dos livros, uma paixão que começou na faculdade e que desde então ficou cada vez mais enraizada na vida dele. Eu, na minha infância, não era um leitor, né? Eu não me interessava por livros. Mas quando eu tive o contato com a universidade, quando eu tive o privilégio de entrar na universidade, com todas as dificuldades, né, mas entrei e enxerguei o universo, o leque que ela abre pra gente. E um contato com um amigo que também me influenciou nesse caminho da leitura, né, me indicando livros. Eu peguei e li meu primeiro livro e nunca mais parei. Com a pandemia, muitas pessoas têm optado pelos e-books para passar o tempo livre. Um levantamento feito por uma distribuidora de livros digitais aponta que a procura por e-books ultrapassou 9 milhões de exemplares digitais de março a abril. A quantia equivale a 80% do volume comercializado em todo o ano de 2019. O crescimento gradativo dos e-books vem ocorrendo desde 2016. A gente vê um crescimento maior do uso desse tipo de livro, né, essa versão digital, que tem, dentre vários outros fatores, o próprio perfil geracional. Os jovens já nasceram conectados, né, então essa tendência já até da própria geração tende a elevar o número de consumidores e, sem dúvidas, a pandemia acabou intensificando o crescimento e a busca desses livros digitais. Atualmente, existem plataformas que facilitam não só a compra desses produtos, mas também a produção, uma vantagem para quem almeja ser escritor. Uma das maiores plataformas de venda digital de livros acabou flexibilizando a produção de e-book, então qualquer autor, qualquer pessoa consegue produzir um e-book com um simples computador dentro de casa, sem essa dependência das grandes editoras, né? Então a gente fala que há um momento de democratização também para esses novos autores. E eu vejo um outro aspecto muito positivo, é a questão do valor médio do livro, né? Então a gente sabe que o e-book ele tem um valor médio de mercado bem menor, né? Então isso acaba democratizando também o acesso a vários títulos na palma da mão, né? E para um valor bem menor. Ainda assim, há quem, como Gustavo, não substitui o livro físico pelo digital. Uma das justificativas está na forma de contato com o material, que por meio dos e-books não é permitida. Para mim, ler é uma experiência. Então, não é só ler as palavras, é pegar o livro, sentir as páginas e mergulhar ali. Você está segurando uma tela, é totalmente diferente, né? Você está arrastando o dedo ali e aquele brilho na sua cara, por mais que hoje você tenha tecnologias, mas não dá para você dar essa mesma experiência que o livro físico te dá. O livro, ciência sensorial, né? Você tem o livro, o cheiro do livro, o aguardar o livro chegar. Essas pessoas acreditam fielmente na continuidade do livro físico, mesmo com o passar dos anos, e até que o que pode haver é a união de ambos os formatos. A gente tem essas fases de evolução tecnológica e a gente sempre acha que vai ser substituído e vai acabar. Foi assim com o rádio, né? Quando surgiu a TV, o rádio vai acabar. E a gente percebe que não, né? Que a gente tem um público diverso que atende a esses diversos dispositivos, né? Eu acho que o que acontece é realmente um processo de democratização e é realmente uma opção de escolha, mais uma opção de escolha. É como o vinil, que as pessoas somem, mas as pessoas estão sempre escutando, né? Quem gosta não substitui físico por digital. Quem gosta de leitura mesmo, não substitui as páginas do papel, não.
Depois do intervalo, amigos que ajudam fazem doações para entidades em Patos de Minas. E campanha de vacinação antirrábica tem início na cidade. O Grupo Amigos que Ajudam vem realizando projetos em prol de entidades carentes desde 2019. Neste sábado, voluntários fizeram a entrega de alimentos e produtos essenciais para a PAI, a Casa da Acolhida, Casa das Meninas e Clínica de Reabilitação Nova Jerusalém. Devido à pandemia de coronavírus, muitas instituições filantrópicas patenses foram atingidas, tendo em vista que grande parte dessas entidades são mantidas através de doações. Pensando nessa situação, o Grupo Amigos que Ajudam fez um levantamento dos principais itens que não são doados com frequência e que fazem parte da rotina dessas instituições. Geralmente, quando se trata de doação, as pessoas lembram só do alimento, né? A cesta básica, o grosso. E esquecem que as casas precisam de uma manutenção, que as pessoas precisam da higiene pessoal também. E isso sempre fica a desejar. E foi levantado itens de higiene pessoal, de limpeza e leites e bolachas também. Nós estabelecemos algumas metas e fomos atrás. De pouquinho em pouquinho nós conseguimos bater todas as metas. Temos aí, né, uma quantidade grande das coisas, com a ajuda da população patense, de empresas que abriram as portas para ser nossos postos de coleta e de empresas também da região, de cidades vizinhas, nos ajudaram bastante. Foram arrecadados 1.700 litros de leite, 200 quilos de café, 200 quilos de sabão em pó, 200 pacotes de papel higiênico, 200 pacotes de bolachas, entre outros itens. Todos serão destinados para a Casa da Acolhida, a PAI, Nova Jerusalém e também para a Casa das... É um sentimento inexplicável mesmo. Quem trabalha com ação social sabe que a gente acha que estamos ajudando as pessoas, mas não. Nós somos muito mais ajudados. Quando nós chegamos nos lugares e somos recebidos com um olhar de agradecimento, com um sorriso, com um abraço de uma criança, isso não tem valor. O grupo, que envolve 80 amigos, foi fundado no ano passado e vem desenvolvendo atividades de apoio como essa. Conforme os integrantes, um outro projeto já está sendo planejado para o Dia das Crianças. A próxima campanha vai ser a do Dia das Crianças, que a gente vai iniciar já o planejamento agora essa semana, do dia 12 de outubro, né? A gente conta com a ajuda da população para estar ajudando a gente a arrecadar os brinquedos. A gente está pensando em uns kits de guloseima, essas coisas que criança gosta. A gente vai precisar muito da ajuda de todos. Que entrando em contato, a gente busca da melhor forma qualquer tipo de doação de brinquedo, guloseima. Se alguma empresa quiser fazer alguma doação também desses itens que a gente vai precisar, né? Aconteceu na manhã deste sábado a primeira etapa da vacinação contra a raiva. Centenas de donos de cães e gatos compareceram aos pontos de vacinação para imunizar os seus animais. O clima não atrapalhou nada para quem tinha interesse de proteger o seu animal. Se faz frio, coloca o cãozinho no bolso que resolve. O importante é vacinar. Tadinho, tá frio, né? O que você vê de importância nessa vacinação? É muito importante, né? Tem muitos cachorros aí que o dono não procura vacinar por conta própria, né? Aí espera da prefeitura e a prefeitura fornece. Essa é a segunda vez que a gatinha da Cristiane e da raça é vacinada contra a raiva. Dessas vacinações é a segunda, mas todo ano eu faço aquelas, né? Aquelas vacinações que tem que fazer no veterinário. Foi tranquilo, eu só tirei assim, já vacinou ela não. Tranquilo. Muito bom, obrigado. Para Simone, a oportunidade de vacinar o animalzinho de estimação de maneira gratuita é a única do ano. O ano passado mesmo, né, como não teve, aí acabei não conseguindo pagar, aí agora esse ano, como tem, né, a gente traz, até eu fiquei sabendo na última hora agora. E aí, como eu moro aqui pertinho, vim correndo para trazer. E é importante para ele, né, se imunizar contra a raiva, né? Muito, muito importante. A primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica aconteceu nos bairros Itamaraty, Alvorada, Nossa Senhora de Fátima, Coração Eucarístico, Quebec, Padre Eustáquio, Rosário, Várzea e Alto Caiçaras.
O sábado amanheceu com muita chuva, tempo frio e nublado. Só que isso não foi desculpa para que a população trouxesse o seu animalzinho de estimação até essa creche que fica aqui no bairro Itamaraty, em Patos de Minas. Esse é um dos pontos de vacinação. Na primeira etapa, segundo a coordenadora do controle de zoonoses, a população colaborou bastante, esperou a chuva passar e agora todo mundo está vindo trazer o animalzinho. Choveu muito, né? Hoje cedo a gente não estava aguardando uma chuva tão forte assim, e na parte da manhã acabou dificultando para o pessoal sair, né, com os animais para vacinar, mas agora à tarde a gente está vendo uma movimentação maior nos pontos de vacinação. A gente pediu para vir só uma pessoa da família, às vezes até vem mais, mas porque tem uma quantidade maior de animal, né? A gente fez o distanciamento, então tem álcool em gel disponível, a equipe está usando o EPI, tudo conforme os protocolos de biossegurança. A vacinação antirrábica vai até o final do mês de setembro e início de outubro. Ao todo, serão 4 etapas. Ainda temos mais 3 etapas, né? Temos do dia 5 de setembro, dia 19 e dia 26. Então, quem não conseguiu vacinar seu animal hoje, o tempo acabou dificultando, pode ficar tranquilo que a gente ainda tem mais esses 3 sábados para fazer a vacinação dos animais. A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses explica que a vacinação é muito mais do que uma proteção ao ser humano e ao animal, mas sim um gesto de amor. É um cuidado, né? Responsabilidade do proprietário imunizar, isso garante a saúde do animal e dos humanos que convivem com ele. Então é um ato sim de amor, de cuidado com esses animais. Além da vacina oferecida pelo poder público, há ainda doses que podem ser adquiridas em consultórios. Mas será que há diferença entre elas? Veja só. Quem tem um animal doméstico não deve pensar 2 vezes sobre os cuidados com a saúde do amigão. A vacinação é um item fundamental para o bom desenvolvimento dos animais. Matthews tem 3 cães em casa e segue o calendário vacinal à risca. É uma extensão da nossa família, né? E para cuidar da gente, eles também precisam cuidados, principalmente raiva e outras doenças, né? Para ele, esse cuidado é uma prova de amor para com os bichinhos e com a família. É importantíssimo, né? A raiva, V10, pelo menos anualmente, a gente tem que estar aí aplicando e replicando para cuidar deles e cuidar da gente. Zoonoses de Patos de Minas estará realizando a imunização de cães e gatos no perímetro. Mas fica a dúvida, há diferença entre a vacina oferecida pelo município e a de clínicas particulares? Em relação à vacina em si, não. A única coisa que a gente tem que se atentar é se o nosso pet está saudável para tomar essas vacinas. Quando o pet vem ao consultório, a gente analisa ali o pet para ver se ele está sadio. Muitas pessoas levam os pets nas campanhas e às vezes o cãozinho está ali com dor de barriga, está com alguma enfermidade e faz a vacina. Então, nesses casos é muito perigoso, pode levar o cãozinho a óbito. Então, tem que ter esse cuidado. A veterinária reforça que os animais podem ser vacinados a partir dos 4 meses de idade. Vacina antirrábica é a partir de 4 meses. Antes de 4 meses, a gente está fazendo. Um alerta ainda para pessoas que adotaram animais recentemente. Antes da vacina, também é preciso ter certeza da saúde do bichinho. O ideal é levar em uma clínica veterinária, pedir a opinião do veterinário sobre a idade desse pet, saber se ele está saudável, se está apto ali a tomar vacina. Lembrando que algo muito importante é a gente tirar os animais para depois fazer a vacina. No próximo bloco, os efeitos da pandemia no dia a dia das pessoas e moda sustentável também ganha destaque. A pandemia do novo coronavírus mudou bastante os hábitos do brasileiro, como, por exemplo, a queda no consumo de alimentos saudáveis e na prática de atividades físicas. Uma mudança na rotina que deve impactar por um bom tempo a saúde das pessoas. É o que revela uma pesquisa realizada pela Fiocruz, em parceria com a FMG e a Unicamp. A pandemia tem influenciado na mudança de hábitos da população e, infelizmente, a nova rotina pode trazer impactos negativos.
Isso é o que aponta uma pesquisa realizada pela Fiocruz, Unicamp e o FMG, que ouviu mais de 44 mil período de isolamento. O que nós vimos é que a pandemia, de alguma forma, ela piorou, ela impactou de uma forma direta nesses estilos de vida, levando, então, a um certo retrocesso de uma situação prévia, né? Então, na pesquisa, o tempo todo nós perguntávamos como era antes da pandemia e como está agora durante. Então, praticamente impactou em todos os estilos de vida. Então, isso pode ter, de fato, um efeito para alguns imediato, para outros a médio e a longo prazo. Preocupações como a perda do emprego, diminuição na renda, medo da contaminação e outras incertezas também afetam a saúde emocional. Cerca de 30% dos participantes relatam dificuldades para dormir. Entre os entrevistados, 54% dizem que se sentiram nervosos ou ansiosos com frequência. E esse número chega a até 70% quando se trata dos mais jovens. Esse dado preocupante motivou a realização de uma segunda fase da pesquisa para ouvir adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. A média da ansiedade era de 50% na população mais jovem, 18 a 29 anos, isso subia para 70%. E o mesmo em relação aos hábitos e aos estilos de vida, o consumo de alimentos ultraprocessados e até mesmo o sedentarismo e o tempo em frente à TV e aos tablets muito mais elevados. Então, isso nos fez, então, partir para uma outra investigação que é entre os adolescentes. As dores nas costas são outra queixa que se tornou mais frequente durante a pandemia. Entre aqueles com algum problema crônico de coluna, 50% viram a situação se agravar. Já 40% das pessoas que não tinham esse tipo de problema passaram a relatar dores provocadas pelas mudanças na rotina. Quem começou a trabalhar em casa, ele se viu num ambiente em que ele não tinha sido projetado para isso, então dentro de casa, às vezes, ele não tinha o ambiente adequado. O segundo aspecto é a falta de atividade física. A gente vê muita restrição e muita dificuldade para a gente praticar exercício. E o terceiro aspecto é o aspecto que gera um estresse muito grande. O estresse, ele faz com que a nossa musculatura comece a se contrair, e isso leva a espasmos, acúmulo de processos inflamatórios e ácidos láticos, e isso, por si só, já provoca as dores de fadiga muscular. A alimentação também piorou durante a pandemia. O consumo regular de frutas, verduras e legumes faz parte da rotina de apenas 13% dos entrevistados com idade de 9 anos. E os maus hábitos não param por aí. 18% dizem ter aumentado o uso de bebidas alcoólicas. Entre os fumantes, mais de 20% estão consumindo diariamente cerca de 10 cigarros a mais. Além disso, os exercícios estão ficando de lado. Mais de 60% dos participantes apontam não estar praticando atividade física, cenário que precisa mudar. Que a pessoa tente não ficar completamente sedentária em casa, né? Que busque fazer alguma atividade, nem que seja uma caminhada dentro de casa. Procure aquilo que lhe faz bem. Diante de uma tormenta muito grande, a gente precisa ver onde que eu posso buscar fôlego, onde que eu posso buscar um ar, uma respiração mais tranquila, mais serena, algo que me traga tranquilidade. O aumento do desemprego, a queda na renda e a mudança de hábitos impostas pelo isolamento social levaram a uma mudança até no comportamento do consumidor. Com isso, brechós e lojas que pregam a sustentabilidade vêm ganhando cada vez mais espaço e visibilidade. Entre os anos de 2010 e 2015, o número de brechós no Brasil aumentou 210%, segundo o relatório de inteligência do Sebrae. O boom se deu justamente com o crescimento do mercado de produtos de segunda mão, que entre 2013 e 2015 cresceu mais de 20%. Patos de Minas não é diferente, e o empresário Marcelo de Paula viu nisso uma oportunidade. De grandes centros acabaram se interiorizando, né, e chegando às pequenas cidades. Então, a gente está sendo um dos pioneiros aqui em Patos, e as pessoas hoje estão mais ligadas a essa questão de ambiental,
né, à sustentabilidade, ao pós-consumo, ao descarte, e isso está fazendo com que as pessoas tenham mais consciência, né, e acabam que isso tudo, essa consciência ambiental está alavancando aí esse comércio nos brechós, e tanto de roupas quanto de objetos. Com mais tempo em casa, muitas pessoas aproveitaram a deixa para literalmente fazerem um limpa no armário. Os motivos são variados, desde uma peça que não serve mais ao simples desapego. O movimento por uma moda sustentável só cresce, ensinando as pessoas ao essencial. Essa pandemia, eu acho que vem para rever esses valores, vem para modificar essa questão do valor que a roupa tem para mim, se realmente ela tem, porque se uma roupa está parada no seu armário há mais de 3 meses, é porque provavelmente 1 ano você não vai usar ela. Então, por que não abençoar uma pessoa, né, que vai praticamente usar ela toda semana, que vai dar valor a isso, e praticar o desapego, eu acho também. Tanto de peças que você tem no seu armário, quanto de padrões comportamentais. Segundo a estilista, a pandemia ainda criou mais possibilidades para a moda sustentável e consumo consciente. Existe uma mudança de valor nessa questão do consumo, e existe uma mudança de valor, eu acho, do consumidor em procurar a origem desse produto, a forma como ele é feito, né? Quais os princípios ou valores que essa marca tem em produzir essa peça. Se esse consumidor ele se identifica com isso, eu acho que naturalmente ele faz a compra. E a sustentabilidade, nós trabalhamos com esses princípios e esses valores já há 8 anos. Por isso a força do movimento dos brechós. Em uma pesquisa realizada em minha rede social, 94% das pessoas que responderam à enquete afirmaram que compram ou comprariam em brechós. E essas pessoas não compram apenas peças e promovem o consumo consciente. Elas compram também história. Cada peça dessa que está aqui no brechó, ela tem uma história, ela tem um porquê e tudo. Estão vendo agora nesse momento uma oportunidade de repente estar mais em casa e estar desapegando de peças que nem mais, né? É uma forma de rentabilidade também. E também dá uma oportunidade para outras pessoas dar uma vida, né, maior, uma vida útil maior para essas roupas. Há muitos anos atrás, né, a base da economia era feita na troca. Você plantava cenoura, eu plantava alface, e a gente trocava isso, né, como uma forma de ampliar as possibilidades para as pessoas. E o brechó, para mim, não é nada mais do que isso, né, voltar às raízes, a valorizar aquilo que é importante, né, dessa troca, desse desapego e dessas novas possibilidades que a moda nos traz. Muito obrigada pela companhia no NTV News deste sábado. Para encerrar a edição de hoje, uma mensagem de fé e esperança das Carmelitas. Até semana que vem. Carmelitas são mulheres que seguem a vocação de Teresa de Ávila, uma mulher que nasceu em 1515 na Espanha. 21 anos, escolheu a vida consagrada. Teresa virou santa após viver a vida em clausura, sem contato com o mundo. Neste convento em Patos de Minas, todas as irmãs vivem enclausuradas, seguindo o exemplo de contato com elas é somente por essa grade. A vida das freiras é restrita em celas, é um voto de castidade de cada mulher. Nós pertencemos a uma ordem, a ordem descalça da Bem-aventurada Virgem Maria, que é uma ordem contemplativa. E todos os contemplativos, além de viverem os votos normais dos consagrados, de pobreza, castidade, obediência, vivemos também a clausura, que significa a separação do mundo. Vivemos aqui muito felizes e quando saímos é que sentimos muita diferença e queremos logo voltar para este que é o nosso ambiente tão sagrado. Viver em isolamento não é tristeza para as freiras. Triste seria ver o mundo conturbado como está hoje, explica a priora. Neste momento de pandemia, logicamente estamos aqui sofrendo com todos que sofrem. Mas o nosso sofrimento é ao ver o sofrimento das pessoas, não porque estejamos sofridas com isolamento, porque esse é o nosso modo de viver. Sofremos também pela ausência de tantas pessoas
que sempre estavam presentes aqui nas celebrações eucarísticas e não o podem fazer. Contudo, cada vez que nós participamos da missa, rezamos e nos unimos a todos que gostariam de estar aqui e não o podem. Vocês conseguem ouvir? Pois é. Aqui do lado de dentro é um local de oração. É o Carmelo de Patos de Minas, local onde existem várias freiras. Nesse período todo de pandemia, a realidade aqui do lado de fora foi totalmente diferente da delas. Até porque as irmãs estão unidas, têm um voto de castidade para estarem sempre isoladas e em todo o tempo, enquanto muitas pessoas estavam preocupadas com o vírus, elas rezavam por todo mundo. O Carmelo, em verdade, existe para rezar. E em nossa oração, a gente procura abraçar o mundo inteiro. Logicamente que neste momento de pandemia, nós intensificamos as nossas orações e trazemos o sofrimento, a dor, a angústia de todas as pessoas e as colocamos sobre o altar a cada dia e no nosso dia a dia, na nossa oração, procuramos ter essas pessoas muito presentes e rezamos por ela. Mas a vida do Carmelo só tem sentido porque estamos aqui rezando por todos, pelos que rezam, pelos que não rezam, pelos que não sabem rezar, pelos que não gostam de rezar, mas também por aqueles que rezam com muito amor aí no mundo e dão testemunho de muita santidade na vida da igreja. Em meio a um inimigo invisível, a mensagem que fica é de esperança. Todos esses que estão sofrendo na própria pele as consequências desta pandemia. E queremos dizer que, embora não te conhecemos, não sabemos a dimensão da sua dor, não sabendo ainda de que maneira você está sendo afetado, mas podemos te dizer com toda certeza, você está presente na nossa oração e todos os dias nós te apresentamos diante daquele que tudo pode e que é a nossa esperança.